nós vamos ver aqui no texto um crente com o coração contrito. Aleluia. E quando eu leio a Bíblia, não precisa você fazer muita coisa. Só precisa você ter um coração quebrantado. Só precisa você ter um coração contrito. Não precisa muita coisa. Pois bem, vamos para o primeiro versículo. Vamos pensar um pouquinho hoje à noite, amém? Aleluia. O primeiro versículo diz assim, Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O verso 1 e o verso 2. Quando a gente lê o verso 1 e o verso 2, vai ver um camarada arrependido. Vai ver um camarada pedindo perdão. Vai ver um crente diante de Deus dizendo: apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Mas o engraçado de tudo é que aqui é de verdade, aqui é de coração quebrantado, aqui é de coração contrito, um coração que está triste pelo que ele fez, pelo que ele cometeu. E muitas vezes eu e você peca. Quem peca aqui? Quem é bom aqui? Quem é bom? Jesus. Esse texto aqui não é para o super crente. O texto aqui é para aquele crente que pode até pecar, que pode até errar, mas se arrepende, que chora. O engraçado é que muitos podem ver o meu e o teu erro. Muitos podem até apontar para mim e para você, mas muito não enxerga quando você está de madrugada assim, ó. Perdoa-me. Você sabe que muitos querem que você faça, que você chegue para ele e diga: olha, isso e aquilo. Tem pessoas que vai te ouvir, vai te aconselhar. Outros não, vai te apontar. Meu Deus. Não tem outro ser, outra pessoa melhor do que você chegar diante dele e dizer: me perdoa. Aleluia. Eu estou arrependido. Meu Deus. Todo mundo conhece a história de Davi, sim ou não? Já foi pregado aqui pelo crente, difícil pregar depois de você. Ele contou a história de Davi, o que Davi cometeu, o que Davi fez. Todos nós conhecemos e sabemos, sim? Sim. Ele não foi para a guerra, viu uma bela mulher, entrou em seu coração, perguntou de quem era a mulher. O camarada disse: olha, é do teu servo Urias. Mesmo assim, ele sabendo que era do teu servo Urias, ele disse: chama para um banquete. E abençoada foi. Chegando lá, os irmãos sabem o que aconteceu. Ele chama Urias, embebeda Urias, pede para ele ir dormir com a sua mulher. Mas Urias era servo. Aleluia. Urias era fiel. Dormiu na frente do palácio. Quando o rei acorda e vê: o que está fazendo o que aqui, homem? Ele disse: eu não sou digno de dormir em casa com a minha mulher, enquanto a arca do Senhor está na guerra, enquanto os meus amigos estão na guerra. Eu vou voltar para a guerra daqui mesmo. Deus é bom demais. E o diabo não presta. O inimigo vai fazer de tudo para tirar eu e você do alvo. E quem é o alvo? Jesus Cristo. Sim ou não? Uma coisa eu te digo: se você ora mais, se você jejua, se você tem uma vida de leitura bíblica, vou te dizer uma coisa: prova vem, perseguição vem, tentações vem, setas vem. Aleluia. Eu falo isso para alguns crentes, eles dizem assim: então misericórdia, então é melhor não orar. Porque quanto mais você ora, você mexe em casa de abelha, você mexe no mundo espiritual. O inimigo te observa, o inimigo fica te rodeando, o inimigo fica te cercando. Mas porém uma coisa é,
Quem ora tem poder. Quem ora tem virtude. Quem ora tem unção. Quem ora não tem medo. Quem ora está com Jesus. E se está com Jesus, está com alguém. Não tem capeta, não tem demônio, não tem diabo que tire você da presença de Jesus. Uma das coisas interessantes que o inimigo vai investir de todas as formas. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que vem muitas tentações, mas a graça de Deus é multiforme, que nos dá escape para nos escapar dela. E outra coisa que nós temos que aprender, que eu e você pega porque quer. O inimigo não pega na tua mão e diz: vem cá, fulano, faz. Não. Eu e você peca porque queremos. Eu e você peca porque quer. Porque quando a seta vem, a mente acusa. E a mente trabalha a favor de Deus. Automaticamente, quando você olha alguma coisa que não era para olhar, a tua mente faz aqui, ó, vá. Você tira a vista, mas automaticamente tua mente já desenhou algo. É muito rápido. Por isso nessa noite aqui não tem ninguém bom. Por isso nesta noite não tem ninguém perfeito. Por isso nessa noite não tem nenhum crente com o nome super, aquele S aqui no peito, super crente. Porque super só é Jesus. Bom aqui só é Jesus. Poderoso é só Jesus. Quem manda e desmanda é Jesus. Aquele que está conosco todos os dias. Não tem outro. É Jesus. Aqui é um crente arrependido. De verdade. O crente que pecou está aqui arrependido. De verdade. Certa feita, estava na escola dominical, não aqui, mas em outro lugar. A lição era sobre aquela mulher que trouxeram, pegaram em adultério, trouxeram para Jesus julgar. Vocês conhecem a história? Jesus disse: quem tem pecado, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra na mulher, porque todos tinham pecado. Jesus levanta a mulher e diz: filha, vai, e não peques mais. Aí no final da lição disse assim: se ela se arrependeu de verdade, Jesus a perdoou. Mas se ela não se arrependeu, Jesus não perdoou. Porque você abrir a boca e dizer me perdoa é fácil, mas o que está dentro aqui? Me perdoa. E a tua mente como é que está? E amanhã? Vai cometer o mesmo? Vai pecar de novo? Existem dois leões dentro de nós, um preto e um branco. O preto é a carne, o branco é o espírito. O qual mais você alimentar, este vence. Se você alimentar o espírito, vai vencer a carne. Se você alimentar a carne vai vencer o espírito. Porque o próprio Jesus disse que os dois milita. Os dois lutam, os dois brigam. E uma das coisas eu vou te dizer: servir a Jesus Cristo não é fácil. Ser crente verdadeiro não é fácil. Não pense que é fácil, não. Eu sou crente, estou indo para a igreja de boa. Não é fácil. Você passar 2 horas de joelho não é fácil. Você passar 3, 4 dias de jejum não é fácil. Você, depois de um dia cansativo de trabalho, sentar na sua mesa, abrir a sua Bíblia e ler 3, 4 textos bíblicos, ou um capítulo inteiro, não é fácil. Tudo isso é cansaço e também tem algo por trás disso. Porque quando você se esforça, Deus está vendo. Mas quando você deixa o cansaço te vencer, o inimigo bate pau. Certa feita eu andava assim dentro de casa pela madrugada. Aí a mulher dizia: vai dormir, rapaz. Eu dizia: não, eu tenho que terminar isso aqui. Porque enquanto o mundo está dormindo, eu estou aqui. Glória a Deus! Enquanto muitos estão dormindo, eu estou aqui. Porque eu só vou vencer se eu andar por aqui. Eu só vou vencer se eu andar assim. Eu só vou vencer se eu jejuar. Eu
6. Olha o que ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Ele não colocou a culpa na Batseba. Ele colocou aqui? Não. Ele disse: foi a mulher, ela era bonita demais. Ele disse: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Ele quis dizer o quê? Meu pecado sempre me persegue. O inimigo sabe o meu e o teu ponto fraco. Sim ou não? O inimigo sabe o meu e o teu ponto fraco. A Bíblia diz que ele está a redor, como um leão querendo nos tragar, só querendo uma brecha para destruir com a minha e com a tua vida. Aqui ele não coloca culpa em ninguém, ele diz: eu mesmo. O verso 4 diz: contra ti, Senhor, só contra ti pequei, e fiz o que te reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar-me. Ele deixa bem claro: olha, eu fiz o que não era do teu agrado, pode me castigar, pode vir com a sentença. E uma das coisas interessantes, a Bíblia diz, não tem aquele hino do Anderson Freire que diz assim, né, que nada apaga a imagem de Deus em você. Isso é mentira, apaga sim, viu? O pecado apaga a imagem de Deus em você. Que é pecado, é pecado. O pecado afasta você. A única coisa que afasta você de Deus é o pecado. Afasta. E quando o profeta chegou para ele, o profeta trouxe aquela história bonita, como os irmãos já sabem. E no final disse o quê? A partir de hoje, a espada nunca mais sairá da tua casa. O pecado tem consequência. De uma forma ou de outra ela vem. O engraçado é que não pega só você, pega quem está junto de você também. Porque o irmão matou o outro irmão, porque o irmão estuprou a irmã. O primo matou o filho de Davi. Família se matando. A espada nunca mais saiu da casa dele. Mas ele aceitou a sentença. Verso 5: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebi, desde que minha mãe me concebeu. Sei que desejas verdade no íntimo e no coração me ensina sabedoria. Ele está dizendo o que aqui? Desde que minha mãe me concebeu, eu nasci em pecado. E que pecado ele está citando aqui? Um pecado original. Eu sou pecador. Eu sou pecador desde a nascença. Eu sou pecador. Então eu e você somos pecadores. O que nós não vivemos, não podemos fazer, irmão Damião, é viver no pecado, é viver na prática, é viver na iniquidade. Entende? Eu e você é pecador. Mas o que nós não podemos viver é do pecado. Essa carne aqui não presta. Essa carne não presta. Essa carne só tende para o lado carnal, para o lado mal. A carne ela só deseja coisas do corpo, coisas ruins. Muitos dizem que o pecado é bom. Não é bom. O pecado nos leva para a morte. O próprio Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Então, se eu e você vivemos uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, qual é o destino? O inferno. O meio do teu destino já é o inferno. Jesus veio e nos resgatou. Mas tem um inimigo que é a nossa carne. O inimigo, a carne é um inimigo pior do que Satanás. Porque Satanás lança a seta e você pratica. Satanás vai de encontro e você faz o mal. Porque ele é um ser espiritual, ele não vai pegar na tua mão para te fazer pecar. Você pega porque quer. Verso 7: purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmaga exaltarão. Ele está dizendo o quê? Purifica. Eu
estou arrependido, Pai. Eu pequei. Me perdoa. Me purifica. O verso 7, ele pega a alegria que ele tinha antes. Me dá a alegria que eu tinha antes. Porque ele não está alegre agora. Ele está triste, ele está com o coração quebrantado. E ele está pedindo: devolve a alegria que eu tinha antes contigo. O verso 10 que diz: cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim o espírito estável. Olha a situação desse homem. Estava agoniado. Ele pede para Deus criar dele um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável, um espírito saudável, um espírito de alegria. Tira de mim todos esses pensamentos que me afasta da tua presença. Porque uma das coisas é certa: se eu e você não tiver cuidado, a gente vai estar caminhando para o inferno. Se eu e você não tiver cuidado, a gente vai entrar lá com os dois pés juntos. Porque a carne é enganosa, a nossa mente é enganosa. Nós temos que nos purificar de tudo isso. Nós temos que viver uma vida santa. Se eu e você não viver uma vida de oração, se eu e você não viver uma vida de leitura bíblica, se eu e você não viver uma vida de jejum, a gente vai perecer. A gente vai naufragar. Se eu e você não buscar constantemente Jesus Cristo, a gente vai descer. Se eu e você não tiver uma vida de oração constante, o inimigo vai nos tragar. Não é orar uma vez na semana, não é orar uma semana no mês, não é orar um mês no ano, é orar todos os dias da nossa vida, é orar todos os dias com fervor, é orar todos os dias com força. É uma batalha espiritual, é uma luta terrível. Porque quando eu e você não tem uma vida de oração, a gente não vê o que está por trás, a gente não enxerga o mundo espiritual, a gente não vê o que acontece ao nosso redor. Mas quando você está dobrado no chão, você vê coisas que nunca tinha visto antes, você sente coisas que nunca sentiu antes. Aí você vai falar para os crentes, eles dizem assim: isso aí, outros que conhecem dizem assim: eu tenho até medo de orar de madrugada. Eu conheci um jovem que dizia assim: André, ora de madrugada, rapaz, é bom. Ele dizia: Deus me livre, tem uma janela bem grande no meu quarto, e eu tenho medo de ficar orando e olhar para a janela, está um camarada assim, ó, me olhando. Eu disse: pode até dar, mas vai orar, porque é só uma oração que a gente fez. Quantas vezes você já estava orando e você sentiu aquele negócio passando por trás de você, e você olha para um canto, olha para o outro, o corpo se arrepia todinho. Quantas vezes você está lavando o prato, cantando o hino, conversando ali, e alguém te chama lá: ó fulano, e você abre a porta e não tem ninguém lá fora. É ou não é verdade? Quantas vezes você está orando, alguém derruba alguma coisa lá na cozinha, você diz: é o gato, mas nem gato você tem. Entende? Quantas vezes isso acontece? Ah, irmão Damião, isso é por acaso? Não! Isso é o inimigo querendo tirar a minha e a tua intenção. Porque sabe, quando você estiver ali de joelho, você vai vencer. Porque sabe, quando você estiver andando de joelho, as coisas vão acontecer. Porque só tem uma coisa que move a mão de Deus: é isso aqui, ó. Porque enquanto você desce, Deus vai ver. Ele está sentado. Você desceu, ele, ó, levanta. E nem precisa muita coisa. E quando você desce, ele estende a mão sobre a minha e a tua vida. E não é só sobre eu e você, é sobre nossa família, é sobre nossa casa, é sobre nosso emprego. É só a oração. Um crente com o coração quebrantado, um crente com o coração contrito, não precisa de 5, não precisa de 10 assim, não precisa de 20 crentes assim para mudar a história. Só precisa de um. Só precisa de um.
não precisa de 100 crentes com o coração quebrantado. Se tiver 2, já vale. Se tiver um crente com o coração quebrantado, muda a história do bairro, muda a história da cidade. Se tiver um crente com o coração quebrantado, muda a história de São Paulo. E pense como, e muda como. De joelho. De joelho. Você não vence no grito. Você não vence no braço. Você não vence na força. É que eu sou um pouco estressado e comigo as coisas é diferentes. Vai orar. Porque eu sou sanguíneo, eu não aguento muita coisa. Vai orar. Porque Deus me fez assim, mas isso aí tem que sair. Vai orar. Vai orar. Porque a doença sai do coração. O inimigo sai do coração. A perseguição vai embora do coração. Eu nunca vi uma história na Bíblia vencer no braço. Sempre tinha alguém de joelho por trás. Sempre tinha alguém de oração por trás. Enquanto acontecia a guerra lá, tinha gente orando. Enquanto acontecia a luta lá, tinha gente de joelho. Enquanto estava acontecendo a luta, tinha alguém de joelho. Aí você para e pensa. Não tem ninguém orando por mim, sempre tem um. Sempre tem um. Sempre tem um crente de joelho. Sempre tem um crente dizendo teu nome. Abençoa fulano. Abençoa ciclano. Abençoa Betânia. E o engraçado de tudo que você pensa que está sozinho, não está não. Sempre tem um que lembra de mim, de você. Sempre tem um. Uma coisa é certa. Você vai ficar triste. Você vai ficar desanimado. Você vai querer parar. Você vai querer chutar o balde. Você vai querer jogar tudo por alto. Mas sempre tem aquele crente que pega na tua mão e diz assim: eu estou aqui, rapaz. Desiste não. Eu estou aqui. Eu estou contigo. Não desiste não. Vamos para o monte. Aí você diz: não posso. Eu vou estar orando por você. Vamos orar de madrugada? Você diz: não posso. Eu vou estar orando por você. Você não é super. Você não é super. Porque Jesus não veio para os fortes. Jesus veio para os fracos. Jesus não veio para os bons de saúde. Ele veio para os doentes. Então Jesus não veio para os super crentes. Ele veio para aqueles crentes fracos mesmo. Aquelas pessoas fracas mesmo. Né? Uma coisa certa, antigamente, quando eu lia, aliás, nem lia o texto. Quando alguém dizia assim: é um pobre de espírito, eu dizia: está repreendido. Irmão Daniel é um pobre de espírito, eu dizia: está repreendido, rapaz. Eu sou forte de espírito, eu sou fraco de espírito. Eu necessito do Espírito Santo de Deus. Eu sou fraco de espírito. Eu não sou forte, não, rapaz. Eu não sou forte, eu sou fraco de espírito. Porque Jesus vem sobre minha tua vida e nos dá força. É Jesus que nos dá força. É Jesus que nos dá ânimo. É Jesus que nos dá coragem. É Jesus Cristo. Você não é forte, mas tem um que é. Você é fraco, mas tem um que pode todas as coisas. Eu e você não pode nada, mas Jesus pode tudo. Eu e você não consegue nada, mas Ele consegue. Eu e você não consegue dar um passo se Ele não permitir. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Esse texto aqui é para crente. Aqui não é um camarada que vivia no mundo com o coração quebrantado, triste porque pecou. O arrependimento traz o quê? Tristeza de coração. É tristeza. Porque se você não ficar triste com o pecado, alguma coisa tem. O arrependimento te traz tristeza. E com a tristeza, aquela vontade de chegar-se a Deus. Para nós encerrarmos, o verso 11 diz assim: não expulse da tua
presença em tire de mim o teu espírito. Opa! É um camarada que tem consciência que sem o Espírito de Deus ele não é nada na vida. É um camarada que tem noção que sem o Espírito de Deus ele não consegue nada. Que sem o Espírito de Deus ele não faz nada. E se você continuar lendo o texto, ele vai falar de holocausto, ele vai falar de oferendas, ele vai falar de todo tipo de coisa. E vai dizer: isso não importa se eu não tiver um coração quebrantado diante de Deus. O meu dízimo pode ser alto, mas se eu não tiver um coração quebrantado diante de Deus, não importa. Eu posso pregar uma beleza, mas se o meu coração não estiver quebrantado diante de Deus, não importa. Eu posso cantar igual um BTV, mas se o meu coração não estiver quebrantado diante de Deus, não importa. Eu posso ler a Bíblia uma vez no ano, 3 livros por mês, mas se o meu coração não estiver quebrantado diante de Deus, não importa. Não importa. Talvez você estava pensando que a chave, receba a chave. Olha o anjo com a bandeja do teu lado, só se ele estiver oferecendo água. Amém? Você pode até estar pensando: olha, a vitória vai vir, vai vir. A vitória vai vir sim. Como, irmão Daniel? Eu não preciso falar que você vai vencer. Eu não preciso falar que você já é vencedor. Eu não preciso dizer que Deus vai fazer isso e aquilo na sua vida. Por quê, irmão Daniel? Se você tiver uma vida de oração, você consegue tudo. Só ora, rapaz. Ora. Ora antes de dormir, ora quando acordar, ora quando vai comer, ora quando sai de casa, ora dentro do ônibus, dentro do carro. Ora. Aí você pode até parar e pensar: mas as coisas, Ricardo, quanto vai mais a gente ora, Cleitão? As coisas pioram. E qual o conselho que você dá? Ora. Mas as coisas estão feias. Ora. O negócio está apertando. Ora, rapaz. Eu estou doente. Ora. Fiquei desempregado. Continua orando. Não para, não. Não para. Porque quanto mais demora, a vitória vem maior. O negócio vem embora. Dá vontade de desistir? Mas se você estiver aqui, ó, pode até vir a mente, mas você vai dizer: para lá, Satanás, eu vou orar. Eu vou orar. O que eu digo nessa noite? Tenha um coração contrito. Tenha um coração quebrantado. Se isso acontecer na minha e na tua vida, a gente muda a história do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa faculdade, do trabalho. Não precisa muita coisa. É só ter um coração quebrantado diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.